Hoje é dia 7 de junho de 2020. É uma alegria para nós, da Primeira Igreja Presbiteriana Conservadora de São Paulo, poder aproveitar este momento e juntos adorarmos ao nosso Deus, mesmo virtualmente. Mas é uma alegria muito grande poder falar da Palavra de Deus, expor a Palavra de Deus. A nossa igreja ela está localizada na rua Pedroso, número 351, no bairro Bela Vista, São Paulo. Os nossos cultos normais são realizados todos os domingos às 9 horas e às 18h30. E também temos a nossa escola dominical, às 10h15. Quando passarmos por toda essa pandemia, nós teremos uma alegria muito grande em recebê-lo em nossa igreja e juntos adorarmos ao nosso Deus e Pai e juntos glorificarmos ao nosso Deus e Pai. A nossa gratidão a Deus pela semana que nós findamos. Apesar de tantas lutas, tantas incertezas, tanta insegurança, nós vencemos, porque estamos bem e estamos sob a graça de Deus. Por isso nós pedimos que o Senhor continue abençoando você, sua família e todos nós. Ore pelo nosso país. Ore para que o Senhor sustente a sua igreja espalhada em todo o canto do nosso país, para que ela permaneça fiel, firme. Ore por você, para que você permaneça também firme, fiel à palavra de Deus. E aproveite esses tempos tão difíceis que nós estamos passando. E fale da sua fé em Cristo Jesus a outras pessoas. Fale por que você crê na palavra de Deus àquelas pessoas que não creem. Certamente é um momento muito propício para nós estarmos falando da palavra de Deus aos nossos familiares, aos nossos amigos e àqueles que estão próximos de nós. Vamos buscar a presença de Deus em uma oração nesse instante. Senhor Deus e Pai, obrigado pela semana que nós findamos. Obrigado pelas bênçãos que recebemos do Senhor nesta semana finda. A paz, a alegria, o gozo, o privilégio da comunhão com o Senhor, o alimento que não nos faltou, o lar onde nós estamos abrigados. Obrigado porque o Senhor nos tem fortalecido e sustentado. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados somente ao Senhor, pois só o Senhor é digno de ser honrado e exaltado, glorificado e bendito. Olha pela nossa pátria, que o Senhor, com a sua justiça, continue manifestando o teu poder em nosso país. Nós sabemos que só o Senhor é Deus. Nós cremos que só o Senhor é soberano. E nós sabemos que todo o controle da história sempre está em tuas mãos benditas, maravilhosas e poderosas. Sustente a tua igreja. Conforte aqueles que têm perdido seus familiares. Conforte aqueles que têm lutado especialmente contra o vírus que nós estamos enfrentando. Que o Senhor fortaleça a cada um com o teu poder e com a tua graça. Olha também pelas outras nações que têm enfrentado os mesmos problemas que nós. Olha pela igreja perseguida, que não tem essa mesma liberdade que nós temos, de poder adorar ao Senhor
com toda a tranquilidade e com toda a paz. E que haja, Deus e Pai, nesses tempos agora, um despertamento na tua igreja, um reavivamento no coração de cada um daquele que é teu filho, para que a fé seja fortalecida, a esperança seja sempre reanimada e o amor esteja sempre presente em nossas ações. E agora, quando nós haveremos de expor a tua palavra, ilumina-nos com o teu Santo Espírito e orienta-nos. Nós oramos agradecidos no nome bendito e glorioso do teu Filho Jesus. Amém. O hino de número 174 do Inário Novo Cântico, Poderoso Salvador, nós lemos estas palavras tão ricas e maravilhosas. Confio em ti, meu Senhor, contigo seguro eu estou. Os ímpios vieste buscar. Tu és poderoso e podes me salvar. Ó, livra a minha alma, Senhor, das malhas do vil tentador. Seus laços vêm despedaçar. Tu és poderoso e podes livrar. No mundo sofreste, ó Jesus, por mim padeceste na cruz. Teu sangue me pode livrar. Tu és poderoso e podes me guardar. Amém. Palavras realmente maravilhosas para todos nós e ao mesmo tempo desafiadoras, porque nós sabemos em quem podemos confiar e por que podemos confiar. Antes de ler a palavra de Deus, eu quero levantar algumas perguntas para você. Você confia em Deus? Mas eu estou falando daquela confiança que não é momentânea, circunstancial, daquela confiança que você pensa assim, bom, agora não tenho mais nada para fazer, então agora só Deus. Não é dessa confiança, porque na verdade isto não é confiar em Deus. Eu estou falando daquela confiança que, independentemente de qualquer circunstância, e apesar das circunstâncias, você confia em Deus, sem medo, sem vacilar. É esta a experiência do salmista Davi, experiência que é registrada no Salmo de número 27. E hoje eu vou ler apenas os 3 primeiros versículos. Nós lemos assim, Salmo 27, 1 a 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Veja como que Davi expressa a sua confiança em Deus de uma maneira tão rica, de uma maneira tão profunda, de uma maneira tão maravilhosa. E é sobre esta confiança no Senhor que eu quero falar nesta manhã a cada um de vocês. Como que você reage diante das adversidades, diante dos perigos, diante dos inimigos? Não podemos ignorar. Nós temos inimigos,
por todos os lados. E em todos os momentos, nós estamos sob a iminência de um ataque. E nós não podemos ignorar, pois as adversidades são muitas, são reais, e o medo, sim, o medo pode nos cercar. E talvez até mesmo dominar. Apesar de tudo, e em meio a tudo isso, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso forte refúgio. Por isso eu perguntei, você confia mesmo em Deus? Mas aquela confiança que dá a você aquela paz, aquela segurança tão gostosa, tão maravilhosa, que o mundo não tem para dar e nem pode dar, mas que Deus dá. Ele concede, porque Ele é um Deus fiel, bondoso e maravilhoso. Rapidamente eu quero falar um pouco desse salmo. E esse salmo é muito interessante porque poderíamos dividi-lo em duas etapas ou em dois momentos para nós. Nos versos 1 a 6, nós temos Davi, um homem feliz, um homem alegre, um homem que está se rejubilando pelas coisas, um homem que, apesar de tantas dificuldades que o cercavam, ele expressa a sua confiança em Deus. Ele manifesta a sua confiança no Senhor Deus. Dos versos 7 a 12, nós temos um momento diferente. É um homem que agora parece que está abatido pelas circunstâncias, abatido pelo momento que ele passa. Então nós poderíamos pensar, como compreender dois momentos tão diferentes, tão distintos na vida de uma pessoa? Será que as circunstâncias que nos rodeiam, elas podem nos tirar a paz? Não. Mas certamente você já passou pela experiência de, ao mesmo tempo que você vive aquele momento de alegria, de gozo, de paz, depois você é como que abatido, não vencido, mas abatido pelo momento, entristecido pelas circunstâncias. Isso não quer dizer que a sua fé está sendo enfraquecida. Não. Apenas você está agora revivendo um momento em que você sente toda a pressão que pesa sobre você. Mas a sua alegria, a sua paz, elas permanecem firmes, elas permanecem seguras em Deus. Os versos 1 a 6 mostram que Davi confiava realmente em Deus. Ele era um homem piedoso e que, mesmo diante das adversidades e perigos iminentes, e mesmo que inimigos o cercassem, um exército o cercasse por todos os lados, ele confia em Deus, ele descansa em Deus. No verso 3, na parte final, ele diz assim: mesmo assim estarei confiante. E ele descansa em Deus nos momentos das adversidades que ele enfrenta. Os versos 7 a 12 mostram o mesmo servo agora expondo as suas lutas e temores. Por exemplo, o sentimento de sentir-se abandonado. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Perigos iminentes e calúnias que se levantavam contra Davi. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Davi, então, nesse contexto,
ele levanta duas perguntas maravilhosas e desafiadoras. Ele começa o salmo dizendo assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é o meu forte refúgio. Mas ele faz duas perguntas no verso 1 que são interessantes. De quem terei temor? De quem terei medo? É muito interessante nós olharmos para as perguntas, porque essas perguntas foram feitas por um homem que amava o Senhor, um homem que temia ao Senhor, um homem que procurava andar de acordo com a vontade de Deus. Por que essas perguntas foram feitas? Davi levanta alguns problemas no verso 2, melhor dizendo, e ele fala assim que homens maus tinham a intenção de matá-lo. Inimigos estavam ali, prontos para matá-lo. Quando Davi fala homens maus, ele está usando uma palavra que dá a ideia de uma alcateia de lobos, de animais ferozes, talvez, prontos para atacar uma vítima. Era assim que Davi estava se sentindo naquele momento, quando ele escreve este salmo. A cidade de Dotã, onde o profeta Eliseu morava, foi uma cidade cercada por tropas do rei da Síria. O que eu quero dizer com o que eu vou ler agora é o seguinte: a ideia de estar cercado por inimigos não foi somente de Davi, mas outros homens de Deus passaram por experiências semelhantes, viveram momentos iguais. Então, quando o profeta Eliseu estava na cidade de Dotã, o rei da Síria cerca a cidade. E então nós lemos assim: ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Não apenas Eliseu, mas a cidade estava cercada por um poderoso exército. Mas o apóstolo Paulo também, ele registra uma experiência de viver sob pressão. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Veja que coisa interessante e maravilhosa para nós. Um profeta e a sua cidade são cercados por tropas inimigas. O apóstolo Paulo também está pressionado por todos os lados. Talvez você tenha passado ou está passando por uma situação muito semelhante à de Davi, de Eliseu ou do apóstolo Paulo. Todos eles, não apenas nesses momentos tensos, sempre buscaram em Deus o seu refúgio e a sua fortaleza. Então a questão para nós é esta: a quem você recorre e por que você recorre? Hoje nós vivemos momentos em que a religiosidade das pessoas, elas estão à tona. E as pessoas falam de Deus, citam Deus, mas de uma maneira muito vaga, muito irreal, muito imprecisa. É muito mais por uma atitude de desespero do que verdadeiramente de confiança. E às vezes a situação pode ser tão tensa que você não vê nenhuma saída para ela. Davi passou por uma situação assim. Saul ia ficando por um lado da montanha e pelo outro, Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. E suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados
para capturá-los, um mensageiro veio a dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Saul perseguia Davi. Saul queria matar Davi porque ele já havia sido ungido rei de Israel. Embora ainda não estivesse no trono, ele era o rei segundo o coração de Deus. Por isso Saul queria matar Davi. E nessa passagem que eu li agora, em termos humanos, Davi seria capturado e provavelmente Saul o mataria. Mas veja que coisa interessante. Um mensageiro veio a Saul e disse: voltemos imediatamente para Israel, porque o nosso país está sendo atacado. Então a questão para nós é esta: todos passamos por grandes perigos, ameaças e adversidades. Buscamos em Deus o refúgio por medo das circunstâncias ou porque verdadeiramente confiamos em Deus? Eu gostaria que você refletisse nisso. Eu gostaria que você pensasse nisso. Quando você passa por alguma dificuldade, por alguma circunstância muito adversa, você busca a Deus. Mas você busca a Deus porque você tem medo das circunstâncias, você tem medo do que pode acontecer, ou você busca refúgio em Deus porque você ama a Deus, você conhece a Deus, você sabe e conhece verdadeiramente a Deus? É muito maravilhoso para nós olharmos a confiança de Davi no Senhor. Eu volto a considerar um pouco e ler o verso 3, quando Davi diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Pessoalmente, eu gosto muito da maneira como Davi se expressa aqui, porque ele está dizendo: ainda que o pior aconteça, mesmo que o pior aconteça, a minha confiança no Senhor é sempre a mesma. Você poderia dizer assim como Davi disse, você poderia expressar esta mesma confiança que Davi expressou no Senhor Deus? É interessante você olhar para o verso 1 e ver como que Davi se dirige a Deus. Ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é o meu forte refúgio. Atentem para estas palavras: minha luz, minha salvação, meu forte refúgio. Isso nos ensina a refletir e isso nos ensina a pensar no seguinte: chamar Deus de minha luz, minha salvação, meu forte refúgio, somente podem expressar-se desta maneira aqueles que verdadeiramente confiam em Deus, aqueles que verdadeiramente conhecem a Deus, aqueles que convivem com o Senhor. Revela a intimidade de um homem que confia no Senhor de todo o coração. Expõe o coração de um homem que verdadeiramente teme a Deus. A pergunta que Davi levanta, de quem terei medo, expressa realmente a sua confiança em Deus. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, é interessante você observar o seguinte: há pessoas que tomam todo o cuidado para evitar qualquer contágio do vírus. O que é correto, o que é prudente, o que é certo. Por outro lado, há aquelas pessoas que
parece que não estão nem um pouco preocupadas se podem ser contaminadas ou se podem contaminar outras pessoas. O que eu quero dizer com isto é o seguinte: no fundo, todos nós temos medo. Agora, como é que você reage diante do medo? Como é que você se comporta diante do medo? Como? Davi, ele levanta essa pergunta tão maravilhosa: de quem terei medo? É importante pensar que ele não está ignorando os perigos, as ameaças, pois elas eram verdadeiras e reais. Mas ele afirma de uma maneira muito maravilhosa. Numa outra versão da Bíblia, no verso 3 do Salmo 27, nós lemos assim: ainda que o exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar de todas as coisas, eu sempre continuarei confiando no Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 31, ele diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero apenas fazer a aplicação desse versículo para nós e pensar junto com o que o apóstolo está dizendo. Quando Paulo fala dessas coisas, ele pode estar se referindo àquilo que ele havia escrito ou àquelas coisas que ele daria continuidade a escrever. Mas sejam os perigos passados ou os perigos presentes e futuros. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu gostaria que você pensasse no lado negativo dessa promessa de Deus, da presença de Deus conosco. E se Deus não for por nós? E se a mão de Deus estiver pesando sobre nós, para nos corrigir, para nos disciplinar? Dá para imaginar? Há aqui uma coisa maravilhosa e interessante. Se Deus é por nós, e Ele é por nós, quem é que pode contra o povo de Deus? Quem é que pode agir contra o próprio Deus? Os homens podem tentar, os homens podem maquinar os seus planos, mas na verdade, ninguém pode contra Deus, porque Deus é Deus. E Deus, na sua graça, bondade, na sua sabedoria, Ele sempre provê aos seus filhos o livramento. Quando Davi diz: o Senhor é a minha salvação, ele está dizendo que o Senhor me liberta de todos os temores, de todos os medos, e ele me dá a paz. Quando Davi estava sendo perseguido por Saul, e Saul estava quase capturando Davi, um mensageiro foi até o rei Saul e disse: Israel está sendo atacado. Venha, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Selá Amalecote, pedra de escape. Não foi por acaso.
não foi pelo destino, não foi algo que tinha que acontecer. Aquele momento ali foi um momento em que Deus, desde toda a eternidade, estava provendo o livramento para Davi naquela ocasião. E é por isso que aquele lugar ali foi chamado de Pedra de Escape. Davi não podia fazer nada, mas Deus fez. Deus agiu e Deus defendeu o seu povo. Quando Dotã estava cercado pelo exército sírio, Eliseu disse ao jovem: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Acho interessante Eliseu dizer assim ao jovem que o acompanhava: não tenha medo. Por quê? Porque o medo é uma realidade. O medo é alguma coisa com que nós nos deparamos. E o medo revela a nossa incapacidade de mudar uma situação, de reverter uma situação. E quando a ameaça do cerco era mais intensa, o profeta Eliseu ora a Deus assim: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Dá para imaginar um imenso exército cercando uma cidade. E de repente, quando digo de repente, é porque algo inesperado aconteceu. Eliseu ora a Deus e pede a Deus: Senhor, fira estes homens de cegueira. Mas Eliseu pede isso a Deus por uma razão muito simples, de uma maneira muito interessante, porque aquele exército agora não colocava mais medo, não era mais uma ameaça. E então ele é levado para a presença do rei. E de acordo com o costume da época, o rei poderia mandar matar todos aqueles soldados. Mas Eliseu não deixa. Eliseu não permite. Então o que Eliseu faz? Então o rei preparou-lhes um grande banquete. E terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Que coisa interessante. Não se vence o mal com o mal, mas se vence o mal com o bem. Aquele exército que colocou medo nos habitantes de Dotã, agora volta para a sua terra. E é interessante isto: a Síria parou de invadir o território de Israel. Mas veja uma coisa maravilhosa: Deus livrou o profeta Eliseu e também os habitantes de Dotã de uma ameaça de morte muito séria. Mesmo assim, estarei confiante ou continuarei confiando no Senhor. Podemos de fato confiar no Senhor? Podemos verdadeiramente confiar no Senhor? O Senhor é a nossa luz. Mesmo passando por momentos difíceis, a situação não amedrontava Davi, pois na luz do Senhor ele estava muito seguro. Não andaria inseguro no escuro, mas na luz do Senhor, que irradia a presença
e a orientação do Senhor é que Davi estava firme, seguro realmente. O Senhor é a nossa salvação. Ou seja, Ele nos livra de todos os temores, do medo que nos cercam. E Ele nos dá aquela paz, aquele gozo, aquela alegria em nosso coração. E sabe, o gozo, a paz, a alegria que o mundo não dá e nem pode dar, mas que nós temos em Deus, porque o Senhor Deus nos dá. Imagine Davi acossado pelos seus inimigos. Imagine Davi acossado pelo rei Saul. Imagine a cidade de Dotã cercada de inimigos. A coisa mais natural era a pessoa ficar com medo. Todavia, nem Davi, nem Eliseu demonstram realmente que o medo os tenha dominado. A ameaça era real, mas a confiança em Deus era muito mais real na vida deles. Por isso, nós precisamos aprender a descansar em Deus, a confiar em Deus. O Senhor é o nosso refúgio. As tempestades da vida podem ser intensas, mas o Senhor sempre é o nosso refúgio. É isso que Davi fala no outro salmo. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 46, verso 1. Eu acho interessante essa expressão de Davi, quando ele fala que Deus é o nosso auxílio sempre presente. Por quê? Porque é uma promessa de Deus de estar conosco, de estar com seus filhos. Quero citar 2 exemplos apenas em relação a isso. O primeiro é de Jacó, quando ele foge da sua casa, porque ele havia enganado seu pai, havia enganado seu irmão, e o seu irmão Esaú havia jurado de morte, e então ele foge para a casa do seu tio Labã. E na sua viagem, numa noite, ele tem um sonho, e nesse sonho Deus lhe faz uma promessa maravilhosa: eu estarei com você sempre. Essa promessa não foi feita apenas para Jacó, ela é feita para mim, ela é feita para você, ela é feita para todos aqueles que verdadeiramente amam a Deus. O Senhor Jesus, pouco antes de subir ao céu, Ele ordenou que a sua igreja fosse ao mundo e pregasse o Evangelho. Mas Ele faz ali uma promessa maravilhosa: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Às vezes, premidos pelas circunstâncias, nós não percebemos a presença de Deus. Nós não percebemos as ações de Deus. Porque nós olhamos com os nossos olhos, nós queremos compreender pela nossa razão, mas nós não descansamos em Deus verdadeiramente. Não é um salto no escuro, não. É descansar mesmo em Deus. Por quê? Porque Ele sempre está conosco. Ele jamais nos abandona. Ele jamais se afasta, desampara um filho dele. Sempre quando eu falo da confiança em Deus,
eu gosto de pensar nos 3 amigos de Daniel diante de Nabucodonosor. E lá no capítulo 3, num determinado momento, Nabucodonosor diz: e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Aqueles 3 jovens demonstram ao rei Nabucodonosor e a todas aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor uma confiança em Deus maravilhosa. Nabucodonosor é como que se estivesse dando uma segunda oportunidade, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu vou mandar tocar os instrumentos, e se vocês dobrarem os seus joelhos e adorarem a minha estátua, nenhum mal vai acontecer a vocês. Mas, se vocês permanecerem assim, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente. Você conhece a história e você sabe da resposta daqueles 3 jovens. A firmeza deles, a ousadia deles. Mas ousadia não por eles, mas porque eles confiavam em Deus. E quando eles respondem ao rei: ó rei, saiba de uma coisa, se Deus quer que morramos, nós morreremos. Mas dobrar os nossos joelhos à sua estátua, nós não faremos isso. Provocou a ira do rei e provocou de uma tal forma que ele mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. E aqueles jovens foram lançados dentro da fornalha amarrados. Mas Nabucodonosor e todos os demais que estavam assistindo, entre aspas, aquele espetáculo, foram tomados de sobressalto, porque Nabucodonosor diz assim: nós não lançamos 3 jovens, 3 homens, eu estou vendo 4 e eles passeiam pelo fogo. E quando eles são tirados da fornalha, nem cheiro de fumaça havia neles. Nabucodonosor, nesse momento, ele reconhece que é um Deus único, verdadeiro, Senhor, que reina eternamente. Mas aqueles 3 jovens não ignoraram as adversidades, não ignoraram os obstáculos. E naquele momento ali, eles estavam sendo espetáculos para aquelas pessoas. Eles confiaram em Deus. Eles simplesmente não abriram mão da fé em Deus. E eles estavam diante do imperador Nabucodonosor, o grande imperador. Mas a confiança deles em Deus é maravilhosa. Não vamos ignorar. Os perigos são reais. Eles estão ao nosso redor. Estão à nossa frente. Os inimigos cercam de todos os lados. E talvez o medo possa nos dominar. Talvez. Porque se você confiar em Deus, o medo não vai dominar você. Mas você vencerá o medo pela confiança em Deus. Não vamos ignorar. Até mesmo um exército pode investir contra nós. Mas não tenha medo. Não ignore o medo, o temor, mas não deixe que eles dominem você. E se acontecer, Deus estará com você. Deus estará ao seu lado. Nem sempre é da vontade de Deus libertar um filho dele. Mas olha,
aquilo que espera alguém que confia em Deus é incomparavelmente melhor. Você se lembra de Estevão? Ele foi apedrejado até a morte. E durante o seu apedrejamento, ele ora a Deus e pede: Senhor, não lhes imputes este pecado. E você se lembra do que ele disse? Que ele via a glória do Senhor. Estevão morreu por não negar a fé. Estevão morreu porque confiava em Deus. Mas olha que coisa maravilhosa. Ele fechou os seus olhos aqui e abriu no paraíso. Quer coisa melhor do que isso? A eternidade com Deus? Não ignore o medo, mas não deixe que ele domine você. Lembre-se que o Senhor é o seu refúgio, é a sua fortaleza, é o seu socorro sempre presente. Lembre-se, momento a momento, que o Senhor é a sua luz, é o seu refúgio e é a sua fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Apegue-se a esta verdade. Alicerce a sua vida nesta verdade. Ande com Deus, caminhe com Deus. Não ignore os problemas. Não ignore o medo. Não ignore os temores. Mas quando eles vierem, lembre-se, Deus é o seu refúgio. Deus é a sua fortaleza. Deus é o seu socorro sempre presente nas adversidades. E assim você estará caminhando firme, seguro e sempre confiante em Deus. Que o Senhor Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos cercados de problemas, de lutas, estamos cercados por batalhas intensas. Na verdade, vivemos momentos em que não temos a menor ideia do que realmente acontece, mas a nossa confiança está em Ti. A nossa segurança está no Senhor. E quando as ameaças surgirem, quando o medo brotar em nosso pensamento, que nós vençamos não pelas nossas forças, mas porque o Senhor é o nosso refúgio. E é no Senhor que nós nos abrigamos, porque o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor é o nosso socorro sempre presente em nossa vida. Oramos mais uma vez pela Tua igreja espalhada em nosso país. Que a Tua igreja permaneça fiel à Tua palavra. Que a Tua igreja ame o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Guarda o Teu povo, ó Pai. E ao mesmo tempo, reaviva, ó Deus e Pai, no coração de cada um de nós a paixão pela falar da Tua palavra, de pregar a Tua palavra àquelas pessoas que estão perdidas, desorientadas. Senhor, desperta a Tua igreja, que o Teu Santo Espírito quebrante o coração de cada um de nós, para que haja em nossa vida o temor que é devido tão somente a Ti, ó Deus. Olha pelas autoridades do nosso país. O Senhor conhece
as ações, as intenções das ações de cada um. E a nossa oração é que o Senhor, na sua justiça, mostre que o Senhor é soberano, que o Senhor é Deus, Deus único e verdadeiro. Conceda-nos, ó Senhor, um bom dia e guarda-nos sob o teu paternal cuidado, por amor do teu Filho Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador amado. Amém. Um bom dia a todos vocês e que Deus abençoe, fortaleça e guarde. Amém.